tomada de decisão parte a partir do primeiro princípio, abertura e fechamento de preço. No fechamento de um dia, que é a terça-feira, ela é a abertura de um outro dia, que é a quarta-feira. Eu vou observar no meu primeiro dia isso, a abertura, aonde está a abertura e aonde está o fechamento. No meu segundo dia, eu vou observar o quê? Aonde está a minha abertura e o meu fechamento. E eu vou observar se o fechamento do meu segundo dia, ele foi acima ou abaixo da mínima ou da máxima do dia anterior. Nesse caso aqui, eu tive o fechamento do meu preço acima do fechamento do preço do dia anterior, tá? E esse preço não teve não somente o fechamento, também teve a estrutura do dia anterior rompida de fato e se manteve aqui em cima. Eu levo em consideração mais o que acontece aqui, tá? Então, se eu tô operando aqui hoje a quinta, eu não vou olhar para as regiões da quarta, eu vou olhar para as regiões da terça. Se eu tô operando na sexta, eu não vou olhar para as regiões da quinta, eu vou olhar para as regiões da quarta. Quando eu faço o quê? Hoje é sexta e eu quero olhar para as operações, para as regiões de quinta-feira, eu confluencio as regiões que eu estou olhando de interesse de quinta com as regiões de quarta. Conseguiram compreender? Ficou claro isso? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa volta. Agora a gente vai para um momento importante. São regiões de interesse e regiões de desinteresse. Regiões de interesse são regiões onde houve consumo de liquidez, quebra de estrutura, ou regiões onde existem consumo de liquidez e FGV. Ainda não pode ter quebrado uma estrutura de fato em si, mas é bom que tenha feito. É bom não, tem que ter feito um choque interno, uma subestrutura interna, algo do tipo. Não basta ter só o FGV e o SWIP, tá? E regiões de desbalanceamento do preço. Já expliquei em outros vídeos anteriores, é só dar uma olhada aí nos outros vídeos que eu explico regiões de desbalanceamento. Então, ok, você já sabe que você vai aguardar o fechamento de preço de um dia ser acima do fechamento do preço do dia anterior, ou o fechamento do preço de um dia ser abaixo do fechamento do dia anterior. Porém, você vai levar em consideração fechamentos de preço que são expressivos. Você vê que o preço fechou bem acima do dia anterior e aqui ele fecha abaixo do dia anterior. Mas você pode observar que está colado, cara. Colado, ele ainda se permanece até mesmo quase dentro do candle de fechamento da meia-noite. Então, é abaixo? Foi abaixo. Mas assim, não está expressivo, ok? Você vai olhar a abertura e fechamento do dia, semana e mês e você vai incluir os horários dentro dessa abertura e fechamento. Vamos primeiro para meia-noite. Você tem o horário de meia-noite aqui, fechamento e abertura do preço. O que eu tenho à meia-noite? Poxa, eu tenho Londres vindo aqui capturando esses contratos e dando origem ao movimento de alta. É um contexto interessante para eu pegar essa operação. Eu poderia ter efetuado essa operação aqui direto? Poderia, mas eu preferi não efetuar por conta do desbalanceamento. Mas se você for observar, o preço reagiu, tá? Você deixaria o stop aqui. Quando tem desbalanceamento, isso é padrão. Desbalanceamento, FGV ou liquidez implícita, que são regiões onde não houve o sweep, o stop ele fica direto na região de manipulação. Para regiões onde houve sweep, o stop fica na região normal, não necessariamente ele precisa ficar na região de manipulação, tá? Então, se você tivesse efetuado essa compra aqui direto, você ainda assim sairia positivo, ou sairia no 0 a 0, mas não sairia negativo. Só que quando eu olhar esses horários, eu vou levar em consideração o candle, correto? Que eu tenho aqui, ó, 11 horas da manhã, ou 8 horas da manhã. Eu vou levar em consideração a abertura real, que é aqui. Eu vou levar em consideração a mínima, que é essa aqui, e a máxima. Ou eu posso fazer, ou você pode fazer igual eu tô fazendo aí, ó, que é marcar o candle completo. É muito melhor fazer assim. É muito melhor, tá? Eu marquei esse candle, deixei esse candle aí marcado e efetuei a compra direto. Só que eu não efetuei a compra direto nele. Eu deixei a compra aqui, ó. Olha, tá vendo a linha tracejada? Eu deixei a compra aí, tá? O preço tocou na região e já deu origem a uma nova movimentação.
tá? A galera foi vender aqui, a galera foi vender aqui. Então eu vou identificar isso. Pegou o primeiro conceito de pegar a operação direto? Agora eu vou mostrar para vocês a operação com confirmação. Operação com confirmação. Igual eu mostrei para vocês. Eu peguei essa operação, então eu utilizei esse conceito aqui dentro, que eu tô falando para vocês. Eu tenho o preço, o fechamento de preço, né, da terça-feira, abertura da quarta. Londres já abre consumindo esses contratos e dando origem ao movimento de brusco aí, de alta. Lindo. Eu tenho a região de Londres, abertura de Londres. Eu tenho o fechamento e a abertura de um preço. Eu tenho a região de break. Cara, quando eu olhei isso aí, falei, meu irmão, essa compra vai direto, velho. Vai direto. Falei, não vai direto por conta do FGV. Observa isso. Observem. O preço tocou na região. Eu tenho uma abertura aí de Londres. Londres abre aqui, ó, mitigando essa região. Falei, vou aguardar a confirmação. Londres abriu. Logo em seguida, Londres captura esses contratos, manipulando a compra. Captura esses contratos, manipulando a venda aqui, né? As regiões de venda. E tem um fechamento de preço aqui, ó, acima do fechamento de preço dos últimos dois candles, que no caso representam a abertura de sua sessão. E esse carinha aqui, ó, verde, que é o que faz esse gatilho de entrada, ele é o que toma essa liquidez, né, completa e faz a mitigação na região de FGV de desbalanceamento. Então eu efetuei essa compra aí. Aí eu quero comprar. Matheus, eu quero comprar. Eu tô vendo o mercado aqui assim, eu quero comprar. Onde eu vou comprar? Lembra do que eu passei no início. Você pode comprar tanto aqui à meia-noite, ou então marcar o candle completo, como eu mostrei para vocês, marca a região completa. Você pode comprar às 3 horas da manhã, na abertura das 3 horas da manhã, que foi aqui, nessa região. Ou marca o candle completo, igual eu mostrei para vocês, ou você pode comprar até mesmo na abertura do seu dia atual, a sua sessão atual. Londres abriu aqui, foi aonde eu deixei essa compra. Deixei essa compra aqui na abertura de Londres, onde Londres abre aqui, ó, em 1,91,439. Stop na mínimazinha aqui de Londres, tá? Ou então até mesmo aqui na região de FGV. Eu deixei essa compra aí, o preço mitigou, reagiu legal. Quando ele ia pagar 1 para 2, ele me tirou no zero. Falei, não tem problema, tá? Tá aí a operação. Efetuei essa compra aqui, que eu falei para vocês. Agora vamos lá. Eu trouxe para vocês uma operação que eu falei para vocês que ela aconteceu num período de análise de 3 dias. Que é o dia 1, que eu vou me basear em saber a abertura e fechamento de preço. Dia 2, que eu vou ver se esse ativo vai fechar acima ou abaixo da abertura de preço de observação, que é o dia 1. E o dia 3, que é a minha tomada de decisão. Qual a diferença dessa operação para essa operação? Ele rompeu a estrutura do meu outro dia, então eu já fiquei comprado, correto? E levei em consideração essa compra que estava sendo efetiva, então o ativo estava comprado. Para olhar para esse dia aqui, eu vou marcar as regiões específicas. Quais são as regiões? Eu tenho meia-noite, poxa, tá muito em cima, esqueço. É assim que a gente vai excluindo, pô, tá muito em cima, esqueço. Eu tenho aqui, ó, 3 horas da manhã a uma observação. Eu falei para vocês de 8 horas da noite. A região de 8 horas da noite, de 20 horas, a gente só vai pegar aí operações na região de 8 horas da noite se o preço estiver, por exemplo, eu tô aqui, hoje é segunda-feira, eu quero pegar uma operação aqui. É um exemplo, tá, galera? É um exemplo. Quero pegar uma operação aqui, ó, às 8 horas da noite. Eu vou levar em consideração para pegar essa operação nessa região de 8 horas da noite, se eu estiver nesse meu dia atual, na sessão de Tóquio ainda. Se eu estiver na sessão de Londres e etc, eu não vou levar isso em consideração, eu vou buscar outras confluências. Pode até coincidir com essa região, mas eu vou buscar outras confluências. Eu já vi que a região de abertura e fechamento do dia está muito em cima, então não vou pegar, tá? Pega aí, ó, acha a região prêmio e vai observando essas coisas. Vou procurar uma outra região para eu observar uma reação ou então pegar direto. Essa região aqui de abertura da sessão
de Londres. Muito interessante. Aí eu vou olhar aqui o que? A abertura de Nova York. Poxa, Nova York abriu mais lá em cima, lá, ó. Já abriu lá em cima, então já não é interessante. Eu posso olhar a mínima de Nova York também, da abertura, do candle de abertura. Interessante, tá coincidindo. Eu vou olhar o que agora? 11 horas da manhã. Poxa, 11 horas da manhã não tá tão em cima, mas também tá embaixo. Teve aqui, ó, esse foi o fechamento. Então, deixa marcado aí, tá próximo. Tá próximo ao meu candle de 3 horas da manhã. Mas não tá tão bom. A princípio, a região que visivelmente está melhor é essa região aí, né? De 3 horas da manhã. E eu vou olhar agora os fechamentos. Poxa, 4 horas da tarde. Ó, 4 horas da tarde já tá mais embaixo ainda do que Londres. Então eu vou marcar aqui a região de 4 horas de Londres. Só que eles estão muito próximos. Consegue ver que ele tá dentro desse candle? A região de 16 horas aí, ó. Tá dentro desse candle. Então eu vou deixar essa região marcada aí, completa. Eu posso marcar assim o pavio, ou eu posso marcar direto o fechamento de preço. Eu gosto de marcar o pavio, incluir o pavio, que às vezes ele não pega, tá? Olha aí, ó, às vezes ele não pega. Se você marca o pavio, marca completo o preço, ele pega. Eu deixei aí. E se você olhar aqui às 7 horas da noite, a gente tem uma região de FGV. Bem aqui próximo. Então você pode reduzir um pouquinho para botar aqui no FGV. É assim que você vai pegando os feelings. E aqui eu efetuaria uma operação direto ou então aguardaria uma confirmação. Você vê que o preço ele mitiga a região e ele confirma, cara. Ele confirma aqui, ó. Meio-dia, 1 hora da tarde ele mitiga a região, faz o consumo dessa liquidez, perde essas últimas máximas. Eu tenho aqui uma região de desbalanceamento pequena e uma região de desbalanceamento também. O preço ele trabalha acima dessa região e deixa uma nova. Então, aqui, às 8 horas da noite do domingo, cantou uma compra aqui, ó. Porque eu nem vi. Tava olhando o GU. E o preço foi embora, tá bom? Então, esse é um conceito, pessoal. Mas eu não deixei ela dar continuidade ao movimento, que eu fui dormir. Então eu fechei a operação no 0 a 0, tá? Mas é a mesma linha de raciocínio. Essa operação que eu peguei na região de break. Vou trazer para vocês também. Foi legal o exemplo que eu trouxe de um dia, depois de 2 dias, depois eu trouxe o exemplo de um dia, observação. Todas as 2 operações foram realizadas em regiões. Uma foi realizada na região de Nova York, né? Que foi a... Cadê, meu Deus? Uma foi realizada na região de Nova York, que é essa região aqui, e a outra foi realizada na região de Londres, que é essa aqui. Ambas em dias anteriores. Uma com um dia, a outra, que foi essa aqui, com 2 dias de intervalo. Agora a gente vai lá para o GU, para mostrar para vocês aqui isso aqui, que é o que? Eu tenho um SMT lá no euro, que o GU perde essa mínima, o euro não perde, então já fiquei atento. E o preço, ele teve o seu fechamento de preço aqui, ó, muito próximo ao fechamento de preço do dia anterior. Não foi uma reação expressiva. Por exemplo, aqui, ó, não estava tão expressivo, né? O preço não fechou tão lá embaixo, mas fechou embaixo. Então você vê que o preço mitiga e cai. Tá? É isso, é entre aspas um pouco mais expressivo do que isso aqui, ó, que eu tenho o preço fechando aqui e o outro fechou aqui, então está praticamente na mesma região. Região de break. Essa operação aqui, ela foi realizada em uma região de break, tá? Observa comigo, eu tenho essa região aqui sendo perdida. A região de break, ela vai estar em confluência com o horário, sempre vai estar em confluência com o horário, abertura e fechamento da semana. Ela aconteceu às 8 horas da manhã, então essa é a mínima criada na abertura da sessão de Nova York. Essa é a região de fechamento da minha quarta-feira, tá? Ou da minha terça-feira, abertura da minha quarta. Então eu vou marcar, porque essa região está em confluência com essa região aí. Deixar marcado. Deixa marcado. Eu tava aqui ontem
Eu estava aqui ontem e eu estava vendo isso. A primeira coisa que eu observei foi isso aí. Já começa por aí. Não, desculpa. A primeira coisa que eu observei foi isso aqui, ó. Fechamento de preço muito próximo a outro fechamento. Liquidez explícita aí, cara. Liquidez explícita. O preço já tinha tomado essa liquidez aqui no GU e no euro ele tinha feito o SMT. Gatilho. Observei a região aqui de breaker e falei, cara, desse meu dia aqui, eu não tenho nada assim que eu possa falar, cara, eu quero comprar por aqui, a não ser que eu utilize, porque a região de fechamento das 11 horas tá lá em cima, a não ser que eu utilize a abertura do candle das 11 horas, mas não é esse o conceito. Eu posso utilizar aqui agora a região da abertura do fechamento da quarta, que é uma região de manipulação que deu origem a esse movimento aí, lindo. Eu posso utilizar essa região de breaker, que está interessante também, ou como vai abrir ali a minha segunda-feira, eu utilizo a região da sexta-feira. E na sexta-feira, eu olhei que na sexta-feira a gente tinha aí o preço às 4 horas da tarde, às 4 horas da tarde não, às 11 horas da manhã, fechando aqui, ó. Foi o fechamento das 11. Tá? Às 11 horas da manhã o preço fechou aqui. Falei, velho, eu tenho essas regiões aí para eu pegar. Só que se eu observar bem, se a gente for marcar com linha, ó, essa linha fica aí. Essa linha fica aqui. E essa linha fica aí. Se a gente for observar com linha, eu tenho 3 regiões onde eu posso estar pegando. Eu não sei aonde o preço vai bater e reagir, mas são essas 3 regiões aí. O que eu fiz ao invés de deixar a linha, que é o que eu faço? Ao invés de deixar uma linha, eu deixo um quadrado. Que é para saber que aonde é mais ou menos a região que eu posso estar efetuando a operação, onde vai ficar o meu stop. Eu efetuei essa compra aqui, tá, pessoal? Peguei essa compra aqui, ó. Poderia ter deixado meu stop aqui, mas eu deixei ele aqui, ó. Que é a confluência com a mínima da sessão da quinta-feira de Nova York. E vocês vão pegando com o tempo. E o alvo, deixa eu excluir isso aqui, que poluição não dá, não. E o alvo tá lá em cima, cara. Manipulação de toda essa região. Porque aqui vai entrar a venda, tá? Pode ser que caia, mas a ideia é que ele manipule. Então esse é o conceito, meus amigos e minhas amigas, espero ter ajudado. Qualquer coisa manda mensagem, tamo junto, um abraço, viu?